Bem-vindos de volta. Vamos agora aos mapas e gráficos da semana com o Marco Silva, onde vamos ter em destaque o euro-dólar, o Brent, o trigo, o S&P 500 e também vamos olhar para as tecnológicas, energéticas, o setor da banca e o mercado chinês. Marco. Obrigado, André. A semana passada foi, sem dúvida, uma semana extremamente interessante. Podemos ver aqui, logo no mapa do mercado norte-americano, uma clara divergência na semana passada, ainda as tecnológicas, todas elas a reportarem os seus resultados, portanto, a Apple, Microsoft, Google, a Amazon, todos quase com correções de 10%, enquanto o setor financeiro, por exemplo, teve aqui valorizações muito interessantes, mas não todo. Por exemplo, a Visa, Mastercard corrigiram. Portanto, a banca em si, aquela que está e que vai ter mais ganhos com a subida dos juros, claramente, teve um comportamento muito positivo. As energéticas também, com valorizações, e no resto do mundo, aqui também uma divergência. A China, o mercado chinês esteve claramente em alta, com as perspectivas de uma abertura da economia e um abrandamento da política de Covid-0, algo que depois, no fim de semana, foi tirado de cena. Portanto, a política zero de Covid vai continuar em presença, portanto vai continuar a ser ativa, e de realçar aqui também o mercado brasileiro, com exceção da Petrobras, que teve um comportamento muito positivo na semana de eleições. Em relação aos mercados em geral e aos setores, mercados emergentes muitíssimo melhor do que o restante mercado, do que os mercados desenvolvidos, claramente, e aqui o Wall Street com um comportamento mais negativo do que os restantes mercados. Em relação aos gráficos, começamos com o Eurodólar. O Eurodólar teve uma reação muito curiosa em relação aos números do desemprego. Os números de desemprego deveriam dar um fortalecimento do dólar e não foi isso que aconteceu. O Eurodólar teve aqui uma quebra em baixa desta linha, deste canal ascendente a laranja, mas foi um falso breakdown. Neste momento está a testar esta linha mediana desse mesmo canal. Vai ser importante perceber se quebra esta linha mediana para cima e vai testar a parte superior, ou se vem testar aqui esta linha verde e a quebra para baixo. Está agora aqui numa fase de decisão. Portanto, muita atenção aqui ao Eurodólar, que vai ditar o comportamento dos mercados, nomeadamente no mercado norte-americano, nos próximos dias. Em relação ao Brent, o Brent teve aqui claramente um padrão para esta subida. É aqui um head and shoulders invertido, portanto temos aqui o ombro esquerdo, a cabeça e o ombro direito. Existe a quebra dessa linha dos ombros, o teste à linha e a subida respectiva depois disso. Ainda tem aqui mais algum espaço para subir, apesar de não muito, mas o Brent claramente aqui com uma força técnica ascendente na última semana. Em relação ao trigo, para dar conta que o trigo basicamente em agosto já estava aos níveis de pré-guerra na Ucrânia e neste momento está um pouco acima desse nível. Portanto, já há muitos meses que o trigo corrigiu, também devido ao que aconteceu diplomaticamente em relação a permitir a passagem de cereais da Ucrânia. Portanto, não é pelo trigo, pelo menos nos mercados internacionais, que o cabaz de preços tem estado a subir. Por último, o S&P 500 semanal, que tem aqui um duplo fundo, apesar de não ter a divergência positiva para verificá-lo e validá-lo, tem estado aqui a ter, ou a justificar esta subida nos últimos dias. Não deverá ser uma subida muito significativa, deverá ser contida, talvez a testar aqui a média móvel, esta média móvel aqui dos 100 dias a laranja, perto dos 4.000 pontos no S&P 500. Portanto, esta será provavelmente aqui a meta S&P 500 4.000, 4.050 pontos, meta superior do mercado norte-americano. E é tudo, André.
Obrigado, Marco. Luís, há pouco falámos aqui sobre a Reserva Federal Norte-Americana, mas queria também perguntar sobre o Banco de Inglaterra, que também teve uma reunião na semana passada, que decidiu o maior aumento da taxa de juros em 33 anos e também avisou que vem uma longa recessão, são pelo menos 2 anos, com uma queda, com a economia a travar bruscamente. Luís, quero perguntar como é que olhas aqui para a situação em Inglaterra e o que é que podemos esperar nos próximos tempos. Sim, eu julgo que na Inglaterra há aqui uma série de expectativas que têm a ver com a instabilidade que houve em termos políticos e com um governo que durou menos de um mês e com toda a situação que existe em termos de ecossistema económico que tornam a Inglaterra neste momento um sítio complicado para sobreviver a este equilíbrio entre a subida de taxas e a construção da economia. Há de facto aqui uma expectativa de que possam entrar em prática um plano de cortes de taxas e de um plano, uma espécie de uma corte dos custos do Estado, portanto, que possam melhorar aqui um bocadinho a condição orçamental do Reino Unido. Houve também uma série de problemas, como nós reparámos, relacionados com fundos, com seguros e fundos de pensões. Portanto, a Inglaterra entrou aqui numa espécie de tempestade, não direi perfeita, mas que a tornaram mais fragilizada em termos daquilo que é o impacto, o que foi o impacto das subidas de taxas já e, portanto, da duração daquilo que é a recessão, portanto, uma recessão que neste momento os analistas aguardam que seja prolongada. No entanto, é ainda uma das economias que pode também sofrer bastante com o inverno, portanto, com a questão da energia, e onde, digamos, a passada de subida de taxas irá bater com uma encruzilhada de situações complexas de gerir para uma economia que se tornou mais isolada, como a economia inglesa, e que está a sair agora de uma crise política, e vamos ver se sairá efetivamente. De resto, a situação não é muito diferente daquela que temos visto no resto da Europa, não é? Portanto, são economias que estão um bocadinho mais atrasadas naquilo que é o acompanhamento. Poderão sofrer, por um lado, porque também tem a situação das sanções que afeta mais a Europa do que provavelmente os Estados Unidos na questão energética. Portanto, digamos assim, razões para pensar que poderemos ter um impacto económico maior do que vemos nos Estados Unidos, e há também algo maior incerteza relativamente ao que é necessário para acomodar todos estes choques que tivemos aqui a falar. Obrigado, Luís. Vamos agora para um breve intervalo e regressamos já.